Olá pessoal, aqui é o professor Éder Bruno de Matemática do Pré-Vestibular Municipal de Belém e o objeto do conhecimento é a teoria dos conjuntos. Muito bem. Podemos dizer que conjunto é um conceito primitivo, ou seja, ele é aceito sem definição. Para melhor entender esse conceito, observe essa imagem que eu coloco aqui do lado. As ferramentas estão dentro de uma maleta e dizemos que ali há um conjunto de ferramentas e que cada ferramenta é um elemento desse conjunto. E podemos ir além, separando, por exemplo, as ferramentas por tipos, chave de boca, chaves Allen, soquetes, obtendo outros conjuntos com esses elementos. Logo podemos dizer que o termo conjunto pode ser entendido como uma coleção de objetos que compartilham de uma mesma característica. Representação. Para nomear os conjuntos matematicamente, costumamos utilizar as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Os conjuntos podem ser representados de três modos: por enumeração, por propriedade e diagrama de Venn. Primeiro vamos falar por enumeração. É quando o conjunto é apresentado pela citação de seus elementos, entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, observe o conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Perceba que seus elementos estão entre chaves e separados por vírgula. E outra coisa, os elementos do conjunto A, eles compartilham de uma mesma característica. Qual seria? Que o conjunto A é formado apenas por números ímpares. Observe o conjunto B, cujos elementos são Itália, Espanha, Inglaterra e França. Perceba também que os elementos estão entre chaves e separados por vírgula. E os seus elementos também compartilham de uma mesma característica, que é justamente o conjunto B ser formado por países europeus. Bom, outra maneira de representar um conjunto é por uma propriedade de seus elementos. O que seria isso? É quando o conjunto é descrito por uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. Veja só aqui. Como exemplo, temos esse conjunto A. Vamos ler. X, tal que x é número natural primo menor que 20. Conjunto B. X, tal que x é divisor inteiro de 3. E o conjunto C. X, tal que x é mês do ano cujo nome começa pela letra J. Essa forma de representação do conjunto é que não fornece de forma direta os seus elementos, e sim apenas uma característica comum entre eles. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ler esses conjuntos da forma por enumeração. Vamos ler novamente o conjunto A. O conjunto A ele é formado por x elementos, tal que x é um número natural primo menor que 20. Mas o que é um número primo? Número primo são números que têm apenas dois divisores, um 1 e ele mesmo. Neste caso, os elementos que satisfazem esse conjunto A são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, todos primos naturais menores que 20. Já o conjunto B, ele é formado por x elementos, tal que x é divisor inteiro de 3. E temos apenas 4 divisores inteiros de 3. Quais são? O menos 3, o menos 1, o 1 e o 3. Já o conjunto C, ele é formado por x elementos, tal que x é mês do ano, cujo nome começa pela letra J, que são apenas 3 meses: janeiro, junho e julho. Tranquilo? Bom, outra forma de representar um conjunto é por diagrama de Venn. É quando o conjunto é mostrado por meio de uma linha curva simples fechada, na qual todos os seus elementos ficam no seu interior. Observe aqui o conjunto N e o conjunto P. Esse método ele foi introduzido em 1881 pelo filósofo e matemático britânico John Venn. Perceba que o conjunto N ele é formado pelas 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
e que estão todos em ordem, que não é uma obrigatoriedade. Veja que o conjunto P, formado pelos 6 primeiros números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e 13, possui seus elementos em desordem. Logo, podemos dizer que, em conjunto, a ordem de seus elementos não é levada em consideração, ou seja, a ordem não importa. Também temos os pontos exteriores à curva, que representam elementos que não pertencem ao conjunto considerado. Veja nesse caso os elementos 1 e 9. Eles não pertencem ao conjunto P, que relacionamos da seguinte forma: 1 não pertence a P, 9 não pertence a P, porque o conjunto P ele é formado apenas por números primos, e 9 e o 1 não são números primos. Já o elemento 2, ele pertence ao conjunto P, e é representado dessa forma: 2 pertence a P. Essa relação é chamada de relação de pertinência, que relaciona um elemento a um conjunto. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre a teoria dos conjuntos. Na próxima aula, vamos abordar os tipos de representação de conjuntos. Um grande abraço.